Meu nome é João Luiz, faço conteúdo para a página Cachorro Brilhante em todas as redes sociais, sou adestrador de cães funcionais, tá? Vim falar para vocês a respeito de algumas ferramentas e o que facilita a nossa comunicação com o cão, tá? E como a gente começa a introduzir a nossa comunicação com ele. Isso daqui chamamos de clicker. Há vários modelos de clicker, eu gosto particularmente desse do dedo, para que facilite a minha pegada na guia, tá? Então ele não me atrapalha aqui enquanto eu estiver segurando a guia do meu cão, consigo fazer um treino com ele em alguns lugares, tá? Então como funciona? Por exemplo, meu cão sentou, um clicker, eu pago. Estou ensinando um comportamento novo pro meu cão, que é de difícil aprendizado para ele, para aquele indivíduo. Eu clico 2 vezes e pago um pouco mais. E é isso que vai fazer aquele comportamento continuar se repetindo. Toda vez que ele escuta esse clique, ele sabe que ele acertou aquela posição e ele vai ganhar sua recompensa. Vim falar sobre algo muito legal também, que é muito temido pela sociedade, tá? O enforcador de corda, tá? Para quem conhece sabe que eu não gosto de trabalhar com aquele enforcador de elos, tá? Trançados, eu só trabalho com elos mesmo. E como é que funciona? Isso aqui é um limitador de comportamento. Exemplo, ele trabalha em conjunto, a princípio, no início, com este daqui. Como é que funciona isso aqui? A gente veste do lado certo, e quando ele vai fechar, o cão sabe que ele errou, e eu chamo ele de volta para aquela posição, alívio, clico e pago. Eu ensino o cão a utilizar isso e tenho uma comunicação com ele. Toda vez que fechar, o cão sabe que está errando e aquele comportamento tende a diminuir, tá? E o comportamento de quando é o aliviado e eu trago de volta para a posição, clico e pago, é o comportamento que vai começar a se repetir. Erro das pessoas, vestir um cão de qualquer jeito e deixar o cão sempre assim, tracionando. Isso daqui machuca a traqueia do cão, machuca o cão porque ele fica sem no ar e não entende a comunicação. Isso daqui não é para enforcar o cão, isso aqui é para se comunicar com o cão. Quem já viu eu com meus alunos e quem me vê eu com o meu próprio cão, sabe como é que funciona isso daqui, tá? Eu gosto desses de cordas, tá? Do tamanho mais ou menos aí do pescoço daquele indivíduo. E aonde eu desço a trava e eu tenho essa comunicação com o cão, tá? Um outro erro que eu vejo das pessoas, uma guia muito curta, tá? As pessoas compram uma guia muito curta, fica muito difícil do cão conseguir trabalhar, porque teoricamente você já fica meio que deixando semi-intencionada, a comunicação fica muito mais difícil, então eu gosto de quê? Uma guia bem longa, tá? De no mínimo aí 1,30 m, 1,50 m, tá? Mínimo. A que eu utilizo é de 1,50 m. Pra quê? Para que não fique assim, tá? Tensionado. O cão ele precisa ter esse espaço de erro. Ele errou, um toque, eu consigo trazer ele de volta para a posição, clicar, pagar, tá? Esse é um dos maiores erros. Agora, por exemplo, estamos aí um pouco mais avançado. Uma das melhores ferramentas que se tem para se gerar cobrança, velocidade, entusiasmo no treino, aí sim é o colar de elos, mas não vestido como se fosse um enforcador, um colar de elos travado, tá? Onde eu venho, dou mais uma volta e o indivíduo fica aqui. A nossa comunicação começa a ser só um toque, então eu consigo puxar, trazer, manusear ele, trazer velocidade e cobrança. Exemplo, o meu indivíduo está aqui, eu falo deita, puxo ele um pouquinho para baixo. Então ele sabe que se ele começar a parar de deitar, vai ter essa cobrança para baixo que vai permanecer até ele deitar e aí clicado 2 vezes e pagado. É isso que vai fazer o seu cão a entender que ele deve entrar naquela posição quando pedido, tá? Ou também existem outras formas, que é a modelagem eletrônica, que eu prefiro primeiro passar por esse processo do colar de elos e depois ir para a modelagem eletrônica. Outro erro que eu enxergo aí das pessoas, além de não entender o que são direitos dos marcadores, a maneira certa de recompensar é sair com o seu cão, só com o colar, tá? Como eu gosto de trabalhar com o meu cão? Uma coleira bem grossa, tá? Uma coleira bem grossa, bem confortável, tá? Aonde tem uma alça, para quê? Eu vista nele assim. Quando eu entendo que ele vai
tracionar porque está dentro de algum comando solto e ele vai tracionar realmente e eu ainda não tenho muito controle daquele cão, eu libero ele do colar de corda, visto na coleira confortável, que é muito confortável, e aí ele pode puxar. Porque se ele começar a entender que aqui ele pode puxar, uma, ele vai se machucar, e duas, nunca vai entender a nossa comunicação pelo colar. Então é por isso que necessita ter uma coleira bem confortável. Eu gosto dessas de alça porque eu trabalho com alguns cães para proteção pessoal, e eu mesmo utilizo no meu cão esta para que, se haja algum estímulo, eu conseguir conter ele aqui ou estimular ele para fazer aquele determinado trabalho. Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês aí como é que funciona aí o processo de adestramento, um tamanho de uma guia razoável, tá? Sempre com mosquetão franjeado em latão, tá? Ou deste ou daquele amarelinho, muito bom. Passe sempre, independente da raça, porte, pelo escolar, faça um treino de cobrança para aquele cão te obedecer, ensine a comunicação que você quer para o seu cão, treine com o seu cão, tá? Não acredite naquela metodologia de você treinar o seu cão de 5 a 10 minutos e o seu cão vai ser obediente, não acredite nessa metodologia, o seu cão, ele passa no mínimo aí de 6 horas, de 6 a 12 horas com vocês brincando, então não é 10 minutos no dia que vai fazer aquele cão te obedecer, tá? A gente troca de posições de 5 a 10 minutos entre as alimentações dele, e durante o dia estabelecemos a posição hierárquica, como passeio estruturado, alimentação sendo minha e eu permitindo que ele coma, limites, regras e recompensas como carinho, toque, brincadeiras em momentos certos, tá? Isso, sim, dentro do processo é o que vai fazer o seu cão ser obediente, tá? Não adianta você treinar 5, 10 minutos e o seu cão ser totalmente desgovernado fora essas posições. Aí ele vai estar treinando pela comida, não pelo desejo de te obedecer, tá? A gente precisa criar dentro do cão a vontade de te obedecer. Como isso acontece? Quando você começa a ter um processo hierárquico muito melhor dentro de casa. Tá bom, família? Então eu sugiro a vocês sempre treinar de 5 a 10 minutos, trocas de posições entre as alimentações com a ração. Estabelecer hierarquia bem definida, passeios estruturados, recompensas na hora certas, e aí sim teremos um cão obediente ao seu lado pelo resto de toda a sua vida, tá? Porque ele vai ter o desejo de te obedecer, tá bom, família? Obrigado. Se você quiser ter mais informações sobre o meu conteúdo, siga a gente em todas as redes sociais aí, Cachorro Brilhante, e entre em contato conosco se você precisa de ajuda com seu animalzinho. Valeu!